Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo de Geografia de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. Se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 25. No Mediterrâneo. Aqui a ilustração. Emília está com a luneta observando as ruínas gregas. O que será que está acontecendo aqui? Vamos descobrir. Emília nunca vinha espiar na luneta, porque a sua preocupação era ouvir a conversa dos outros para fazer piadas. Naquele dia, porém, resolveu dar uma espiadinha na África. Trepou uma cadeira, ajustou a luneta aos seus olhinhos terríveis e ficou a olhar. Súbito disse: "Estou vendo um mar lá dentro. É o Lago Vitória Nyanza, um dos maiores que existem justamente ao... É um dos maiores que existem. Justamente ao norte deste lago fica o território do Uganda, a pátria de Quindim, e ao sul fica o lago de Tanganyika. É por ali que nasce o Nilo." "Estou vendo", murmurou Emília. "Estou vendo um rinoceronte tal qual Quindim. Há de ser irmão ou primo ou pai. Ou tio dele, com certeza. Também estou vendo o olhinho d'água onde começa o Nilo." Todos riram-se. Emília continuou: "Agora estou vendo a cidade de Lourenço Marques, cheia de portugueses. Há lá uma farmácia. Dentro da farmácia está um menino lendo um livro. Imaginem que livro é. A Minha Gramática. Isso aí é o livro Emília no País da Gramática. Oh, esse menino conhece todos os nossos livros. Estou vendo na estante dele As Reinações, As Caçadas de Pedrinho, A Viagem ao Céu." Todos duvidaram que pela luneta fosse possível enxergar tão longe com tamanha minúcia. Mas Emília jurou que era verdade, e disse mais: "Estou vendo o nome da livraria que lhe vende esses livros. Chama-se Livraria Minerva." Depois indagou do nome de uma enorme ilha que ficava defronte à colônia portuguesa de Moçambique. Dona Benta respondeu tratar-se de Madagascar, uma posição francesa. A luneta foi mudada de direção. Estava agora apontada para a zona dos desertos. "Estou vendo um oásis", continuou Emília. "É uma ilhota de palmeiras perdida na imensa brancura do mar de areia. Acaba de chegar lá uma caravana de 20 camelos. Os maomés estão dando água aos camelos. São árabes, vestidos de um camisolão branco." "Que história de Maomés é essa?" perguntou Nerizinho. "Pois assim como Maomé foi um tocador de camelos, os tocadores de camelo podem ser maomés", respondeu Diabinha. "Mal, mal, mal!" exclamou Dona Benta. E Emília já abriu a torneira. Como, porém, o Brigue estivesse atravessando o canal de Suez, os meninos largaram-na para assistirem à paisagem. O desapontamento foi grande. Que é um canal, no fim de contas? Um grande rego d'água, só isso. No extremo havia um porto de muito movimento. "Porto Siad", disse Dona Benta. "E aqui a oeste fica o famoso delta do Nilo, sobre o qual já muito conversamos. Emília, traga a luneta. Quero mostrar as pirâmides." Emília trouxe a luneta e por ela os meninos viram as famosas pirâmides do Egito, que já conheciam de referência. Também viram as esfinges. "As pirâmides são os monumentos mais velhos do mundo", disse Dona Benta. "Eram os túmulos dos faraós ou reis do Egito. Se pudermos descer em Londres, havemos de visitar no museu os tesouros do faraó Tutancâmon, encontrados num túmulo onde estiveram escondidos durante séculos. E o mais precioso tesouro que existe no mundo, não só pelo valor artístico das peças cinzeladas em ouro, como pelo valor histórico. Atualmente existe uma polêmica. Será que as pirâmides foram mesmo o túmulo dos faraós? Afinal, nunca foi encontrado um sequer corpo dentro do túmulo. É um mistério. E permanecerá um mistério durante muito tempo. Talvez para sempre."
A parada do Brigue em Porto Sead foi curta. Os meninos sentiram-se tontos naquela cidade de gente de todas as cores possíveis e imagináveis. Numa lufa-lufa tremenda. Árabes, negros, judeus, ingleses, egípcios, turcos, italianos, armênios, persas e até brasileiros. Eles, o grupinho de Dona Benta, não gostaram. Pela primeira vez depois de estar em terra, Pedrinho insistiu em voltar para bordo. Quando o terror dos mares deixou Porto Sead, Dona Benta falou: Estamos finalmente no Mediterrâneo, o mar mais histórico que existe, pelo menos para nós ocidentais. Se essas águas falassem, aqui se desenvolveram os grandes povos da nossa civilização, os gregos, os romanos, e hoje se desenvolvem os seus continuadores, os franceses, os italianos, os espanhóis e outros. Olhemos pela luneta. Lá está a Grécia, uma ponta de terra picadinha de ilhas e golfos. Só aquilo, vovó? Exclamou a menina admirada. Sim, minha filha, essa Grécia imensa que encheu o mundo, a terra de Sócrates, de Platão, de Apeles, de Fídias, de Aristóteles, de Praxíteles, de Péricles. A grande Grécia de que ouvimos falar desenvolveu-se ali, naquela terrinha insignificante. Não é à toa que os sábios a consideram como um milagre, como alguma coisa fora do natural, do normal. A Grécia foi um clarão, cuja luz até hoje ilumina o mundo. Quando eu digo mundo, refiro-me ao Ocidente, porque para o orgulho do Ocidente, o resto do mundo não é mundo. Até hoje ilumina, vovó. Por quê? Porque até nós que somos lá de um continente, de um confinzinho do Brasil, não exprimimos um pensamento sem recorrer a ideias, expressões ou palavras que tiveram origem nesse clarão da Grécia. O que estamos fazendo? Estudando geografia. Nessa palavra, geografia já transparece a Grécia, porque é formada de duas noções gregas, geo, terra, e grafos, escrever. Tales de Mileto, e Dona Benta apontou a luneta para a cidadezinha de Mileto, na Ásia Menor, hoje com o nome mudado para Palátia, foi o primeiro a escrever que a Terra é uma bola. Depois, outro sábio grego, de nome Hecateu, apresentou a teoria dos continentes, sendo por este motivo considerado o pai da geografia. Em seguida vieram Heródoto, Aristóteles, Ptolomeu, que amamentaram e criaram a ciência pré-nascida. Como vocês estão vendo, a grande Grécia vive dentro de nós, nas nossas palavras e nas nossas ideias. E, no entanto, essa Grécia imensa morreu. Um país que hoje tem seu nome, ele ocupa as terras, já não influi em nada no mundo. É um paísinho aí do tamanho do Ceará, com uma população de 14 milhões de habitantes. Já sabe, se for fazer algum trabalho escolar, antes verifique os dados. Eles estão desatualizados. Afinal, muito tempo passou desde a publicação do livro até o dia de hoje. São os mesmos gregos daquele tempo? Não. Misturaram-se demais. Os gregos de hoje formam uma colcha giratória de raças. A capital ainda é a mesma, Atenas. Cidade de menos de 200 mil habitantes. Visitadíssima por turistas e sábios e poetas. Não pelo que é, mas pelo que foi. E que há de notável em Atenas são as ruínas históricas, entre elas as do imortal Partenon, construído no tempo de Péricles, no alto da Acrópole, por uma trindade de artistas de gênios, Fídias, Ictinos e Calícrates. Acrópole era o nome de um morrinho que havia ali. Os meninos de luneta enfocada sobre a Acrópole contemplaram por longo tempo as ruínas do Partenon. Sou muito crila, vovó, para entender a beleza daquilo, disse Pedrinho, mas meus olhos sentem prazer em olhar. A beleza desse monumento vem de que suas ruínas ainda deixam entrever a perfeita harmonia das proporções.
Beleza é isto, harmonia de proporções. Por que motivo achamos feio um homem de pernas muito compridas ou muito curtas, ou de cabeça grande demais, ou de mãos enormes como as do Elias Turco? Simplesmente porque esses membros não guardam proporção com o resto do corpo. Olhem, a légua e meia de Atenas fica o porto de Pireu, que era a grande porta de entrada e saída da grande Grécia. E aquelas outras cidades são Andrinópla ou cidade de Adriano, e Galipoli. Aquela adiante é Patras, a cidade das frutas. Aquela mais a oeste, para onde vamos caminhando, é Corfu, na ilha de mesmo nome. Por todas essas terras fragmentadas, as ruínas são inúmeras, construindo a maior riqueza da Grécia de hoje. E de que vive a Grécia de hoje? Do mesmo modo que vive o bichinho o homem em todas as partes do mundo, da cultura da terra. Produz trigo, milho e outros cereais, excelente vinho, muita azeitona, figos, uma grande variedade de frutas, fumo, beterraba para fazer açúcar. Vive também das glórias do passado. Suas ruínas rendem dinheiro, deixando por lá os turistas que vão vê-las. Mas como pode a Grécia decair assim, vovó? Meu filho, a Grécia teve a desgraça de ficar à beira de um caminho muito trafegado. Não houve derrame de invasores da Ásia para a Europa e da Europa para a Ásia que não passasse por cima dela. Só das avalanches dos cruzados, que de todas as partes iam a Jerusalém bater nos turcos, a Grécia sofreu mais que os turcos. Além disso, até bem pouco tempo andou com peteca, de tão conquistada por este ou aquele povo. Foi conquistada pelos macedônios, pelos romanos, pelos godos, pelos vândalos, pelos eslavos, pelos venezianos, pelos turcos. Só nas unhas dos turcos esteve 2 séculos. Por fim, irrompeu a terrível guerra grego-turca, em que os gregos saíram vencedores e adquirindo a independência. Nessa luta tomou parte o grande poeta inglês Byron. Romântico que era, Byron veio defender na Grécia de hoje a Grécia antiga que lhe esquentava a cabeça, e lá morreu. Dona Benta apontou a luneta para uma ilha no sul. Lá está a ilha de Cândia, e aquela ao norte é a grande ilha do Peloponeso. Lembrem-se da terrível guerra do Peloponeso, que foi o começo do descadeiramento da Grécia Antiga? Depois, aquela série de ilhas espalhadas por aquele mar. É o mar Egeu. Notem que entre esse mar e o Mar Negro, lá adiante, fica uma faixa de terra cortada por um imenso estreito. Sabem que estreito é esse? Pois é o famoso Estreito dos Dardanelos, um dos pontos mais disputados do mundo, em vista de ser uma excelente porta. E os ingleses não tomaram conta dela? Ainda não. Na Guerra Mundial, os ingleses tentaram a passagem desse estreito, mas aquilo estava muito bem defendido pelos turcos e alemães, de modo que os invasores esborracharam lá o nariz. E sabem para onde abria essa porta? Para a Sublime Porta. Que história é essa? Uma porta que abre para outra porta? Os turcos, no tempo em que a Turquia era um império, chamavam Sublime Porta a corte do sultão, como fosse na porta do palácio que se administrava a justiça. A corte acabou tomando esse nome. E depois da parte dos Dardanelos que há a cidade de Constantinopla, uma das mais belas do mundo, situada em lindíssima Bahia. Os turcos dão a essa cidade o nome de Istambul. E no tempo em que foi capital do Império Romano, chamou-se Bizâncio. Não era Roma a capital do Império Romano? O Império Romano, como vocês já viram na história do mundo, foi dividido em 2 partes. Bizâncio ficou a capital de uma e Roma da outra. Se eu fosse contar tudo quanto sei de Constantinopla, não acabava mais. É uma cidade bem grande, com 1,5 milhão de habitantes, riquíssima de monumentos, sobretudo mesquitas. A de Santa Sofia, só ela vale uma cidade.
Constantinopla fica no Golfo do Bósforo, no Mar de Mármara. Notem como há por aqui mares interiores. Depois desse Mármara, temos o Mar Negro. Parte desse o Mar de Azov e depois o Mar Cáspio, lá adiante. Entre esses dois mares, o Negro e o Cáspio, corre uma muralha natural, o célebre Cáucaso. Por que célebre? Por várias razões geográficas e outras lendárias. Lembrem-se daquele herói grego, Prometeu, que, por ter furtado o fogo dos deuses, dava para dar aos homens, se viu amarrado a um penedo onde uma águia vinha todos os dias bicar-lhe o fígado? Pois esse penedo era no Cáucaso. Isso fez que o Cáucaso, além de outras coisas, também se tornasse famoso por ter sido o pelourinho do herói. Mas ele deu mesmo fogo dos deuses aos homens? Perguntou Emília muito inocentemente. Sim, respondeu Dona Benta, sem prever o que aconteceu. Sem prever a que ponto ele queria chegar. Ela queria chegar. Mas se deu. Então, como a senhora disse, Prometeu? Narizinho ferou-lhe um beliscão. Ou seja, prometeu e deu? Prometeu ou deu? Fica um mistério. E assim termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, 200 inscritos e eu lanço quadro novo, ok? E aguardo sugestões para o novo quadro. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.